pessoas num ano reclamando de perturbação do sossego, de barulho, de gritaria, de vizinhança que faz festa, desrespeitando o direito de todo cidadão do sossego. Eu estava conversando recentemente, numa reunião que a gente fez, o capitão Lopes até estava presente, parece que 1/3 de todas as ligações no Copom, no 190, todo final de semana, que gira em torno, parece que de 7.000 ligações, 1/3, mais de 2.000 ligações, é referente à perturbação do sossego. Ou seja, é um assunto que não é trivial mais. É um assunto que realmente incomoda e tem uma consequência muito significativa aqui na nossa cidade. E isso fez com que a gente levasse esse assunto para ser discutido aqui internamente, para que a gente possa propor medidas mais eficazes aí, para que a gente possa reduzir esses índices, né? Eu quero, antes de dizer 3 coisas mais importantes, agradecer a presença aqui, principalmente, da Polícia Militar, que é importantíssima no combate a esse tipo de infração, o capitão Trevisani e o capitão Lopes. Quero agradecer também a Márcia Capretes, que é a coordenadora, a supervisora da fiscalização geral, e os fiscais também, Luciano e Zé Roberto, estão aqui presentes. Eles têm participado bastante da busca de uma solução mais efetiva para esse problema. A gente tem conversado muito, tentado aperfeiçoar esse mecanismo, não digo apenas a legislação, mas o mecanismo completo, para que a gente possa entender de fato o problema, para que a gente possa tomar atitudes certeiras. Agradeço também o Lederson, aqui representando a Associação Comercial Industrial de Ribeirão Preto. Agradeço a Carla Guerreiro e a Maria Silvia, que são presidentes do Conselho de Segurança da comunidade, né, os CONSEGs, CONSEG Norte e Oeste, né? CONSEG Norte e Oeste. Eu faço parte do CONSEG da Lagoinha, Leste. E os demais aqui presentes também, a imprensa, os assessores aqui dos vereadores. Bom, antes de eu abrir a palavra, eu queria dar um cenário, aproximadamente, do que nós já caminhamos até agora, em termos de visualizar um cenário do que precisa ser feito, para que esse problema possa ter uma luz de uma solução um pouco mais, como eu disse, efetiva. Em primeiro lugar, é óbvio a questão da melhoria da fiscalização, tornar a fiscalização mais eficaz. A gente fala muito no Brasil, tem muita lei, a gente precisa de menos lei e fazer as leis que existem serem implementadas, né? Nos Estados Unidos falam enforcement, né? Então, fazer a lei que está aí funcionar. Uma coisa é fato, é preciso não perder de vista de que há uma carência muito grave em Ribeirão Preto de agentes de fiscalização atuando em campo, indo a campo, os finais de semana, à noite, aquele agente de fiscalização que realmente vai trazer resultado, que é aquele que vai lá em loco, fiscaliza, notifica, volta, providencia a autuação, quando é o caso. Esse agente, a gente tem uma noção muito clara de que são muito poucos na cidade. Salvo engano, em campo hoje, são pouco mais de 20 agentes alocados para fazer esse serviço. Só perturbação do sossego? Não, antes fosse, né? São agentes que fazem a fiscalização numa cidade de 700 mil habitantes, quase, né? População flutuante aí também, a gente acho que dá acima disso. Então, fiscalização da perturbação do sossego, mas eles também têm que fiscalizar terreno baldio particular, irregular, aquela calçada que está depredada, obstaculizada, o mato que está alto no terreno particular. Imagina que aqui tem pouco terreno particular com mato alto, né? Ainda mais nessa época. Eles também têm que fazer isso. Além disso, também tem que fiscalizar alvará,
aqui em Ribeirão Preto, é estimado aí que mais de 70% das cidades, dos estabelecimentos comerciais, estão com alvará vencido, né? Isso é uma estimativa. Tem mais fiscalização para fazer além dessas? Não, tem mais uma listinha que a gente desdobra aqui, né? Ou seja, só 20 e poucos fiscais. Se a gente puxasse alguns fiscais que estão em outras pastas, na Coab, na Secretaria de Planejamento, no Meio Ambiente, a gente podia puxar mais uns 20 e poucos fiscais que podiam estar também em campo ajudando os fiscais que recebem a mesma remuneração, mas só que eles estão a campo, outros estão atrás de um balcão, né? Isso é uma coisa que a gente tem estudado também. É importante corrigir essa injustiça, né? Por que uns têm o mesmo cargo do que outros, mas uns têm que ficar lá sujeito a ser chamado de madrugada para ir fiscalizar, e à noite, enfim, não tem horário, e outros não, cumpre aquele horário em outras pastas. Isso é uma injustiça que foi feita recentemente por indicações políticas que foram assumindo, em boa parte delas, há algum tempo atrás, e isso é uma coisa que a gente já está de olho, né? Uma outra situação, obviamente, que não vai ter como correr dela, já tem cargos que foi feito um concurso recentemente, mas tem mais cargos que precisam de abrir. Você me corrija se eu estiver errado. Tem um concurso, mas pode convocar novos entrantes, não é isso? Não, precisa de fazer um novo concurso. Aqueles lá dos 160 e poucos já foram. Então, enfim, não vejo uma situação também como fugir dela. A prefeitura, ela precisa de médico, de professor, de fiscal. A gente precisa de menos funcionário administrativo, que fica trabalhando com papel só, e mais funcionário prestando serviço na ponta, direto. E isso a população sente muita falta. E o fiscal, agente de fiscalização é um tipo desse. E isso eu não vejo outra saída a não ser também abrir um concurso para contratar mais agentes de fiscalização. Uma outra situação é otimizar a Coordenadoria de Limpeza Urbana. A lei permite que a CLU, que é a Coordenadoria de Limpeza Urbana, faça a fiscalização de terrenos baldios, por exemplo. Só isso, só lá na CLU, se eu não me engano, tem cerca de 11 agentes de fiscalização que podiam estar fazendo isso. Hoje não fazem. A prefeitura tem que determinar que a CLU providencie imediatamente o que cabe a ela legalmente. Ela está capacitada por lei a fazer isso e não faz. Ela precisa assumir a responsabilidade de sair atrás dos terrenos baldios, de particulares, para que eles sejam autuados e corrijam aí calçada e terreno baldio. Por quê? Porque aí vai liberar os fiscais da agência da fiscalização geral para poder focar, ou seja, otimizar o trabalho. Eles já tirariam aí não sei quantos mil terrenos privados tem na cidade para ser fiscalizado. É muita coisa. É muita coisa. Já tira uma carga de trabalho dos fiscais da fiscalização geral para poder ter mais produtividade em combate à perturbação do sossego e outras ações também. Bom, esse é um ponto que eu acho fundamental ser discutido quando a gente fala de melhorar, aperfeiçoar a fiscalização. Uma outra questão que eu acredito que é o caminho mais inteligente, e eu discuti isso numa reunião que estava a Polícia Militar, a Fiscalização Geral, recentemente, e que é o caminho que a gente tem estudado, que seria o ideal, né? E eu tenho, assim, bons indícios, eu não posso dizer que é conclusivo, mas é um bom indício que pode dar certo. Hoje, é muito frustrante o policial militar que vai, depois de um 190 ser acionado pelo Copom, ele vai até o local constatar aí a perturbação do sossego, aí está lá tendo uma festa, ou estava tendo um barulhão, etc. E ele não pode fazer nada além de constatar, pedir para baixar o som, me corrija se eu estiver errado. É muito difícil o ferramental que você tem para poder acabar com aquilo ali. Normalmente, o estabelecimento comercial, outros, eles respeitam. O oficial vai lá, o policial militar vai lá, eles respeitam, mas tem muito estabelecimento que não. E muitos estabelecimentos, mesmo respeitando, também não adianta, se o cara é reincidente, né? O que fazer? O policial militar, ele não pode ali na hora emitir uma multa, porque ele já está vendo, são 2 policiais militares juntos,
Se os dois subscrevem um documento que chama RAIA, que eu sempre esqueço o significado total disso aqui, é relatório, me ajude aí, por favor, RAIA, de impacto ambiental, ato administrativo. Esse é um documento que o policial militar, quando ele vai no local, constata uma irregularidade, mas ele constata uma situação social que ele precisa informar o poder público, a autoridade pública, ele preenche esse relatório. São questões que não competem diretamente à polícia atuar, mas ele, como autoridade que detém a fé pública, ele pode constatar aquilo e colocar no relatório. Esse relatório, ele constata, com 2 policiais assinando, a perturbação do sossego. Constatou-se. Ele encaminha isso hoje para a fiscalização geral. E aí? E a fiscalização geral faz o quê? A fiscalização geral, depois eu vou chamar a supervisora, que vai poder falar melhor, mas a gente conversando com a própria fiscalização, com os policiais militares, a gente falou, por que a nossa carência hoje brutal de fiscais, que é em torno de 20 e poucos, e se a gente transformasse da noite para o dia em quantos policiais militares atuam em Ribeirão Preto no policiamento? Não sei, 600, 700, 1000 policiais. E se cada um desse policial militar pudesse ter um trabalho que ia representar os mesmos 700 ou 800 ou 1000 fiscais da fiscalização geral na rua. Como? Ele constata a infração, preenche o RAIA, manda para a fiscalização geral. É autoridade, ele já constatou, ele tem fé pública, uma instituição talvez a instituição junto com o Exército de maior respeito no país, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, avisou a fiscalização geral. Hoje, o fiscal tem que sair de lá e pessoalmente no local e fazer o auto de e depois constatar, assinar e emitir a multa. Isso é uma falta de inteligência. A gente está no século XXI. A fiscalização geral, a partir do momento que recebe o RAIA, ela já pode imediatamente providenciar a multa, né? Esse mecanismo é que a gente está estudando. Esse mecanismo, e não é uma instituição, uma ONG qualquer, é a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que já constatou o problema, informou formalmente a fiscalização geral, e a fiscalização geral emite a multa. Por que tem que fazer? Por que tem que mandar o fiscal sair, ir lá, ver o que o policial acabou de ver, né? Então isso não faz sentido, isso não tem lógica, né? Isso não é, no mínimo, uma falta de bom senso. Mas então é o epicentro assim da essência da solução que eu acho que a gente conseguiria dar uma verdadeira machadada nesse problema se a gente conseguisse fazer isso. Bom, a gente está pesquisando algumas cidades, parece que Ilhabela já tem uma jurisprudência disso, parece que, se eu não me engano, qual que é a outra cidade? Se eu não me engano, Bauru. Enfim, a gente está estudando, a gente está levantando isso. Conversamos bastante com os advogados aqui da Prefeitura de Ribeirão Preto. Então, esse é um caminho que pode dar muito certo. Eu tenho muita fé que esse caminho tem que dar certo, né? Assim como os alvarás, um excelente caminho para dar certo também seria a nota fiscal eletrônica, já dizer onde tem o estabelecimento comercial, a gente já atualiza os alvarás da cidade da noite para o dia, não precisava nem de ir lá em loco, né? Enfim, é outro campo também. A gente tem que otimizar as coisas, né? Enfim, então qual a ação que vai gerar esse primeiro ponto que eu estou dizendo? Uma indicação, um projeto de indicação ao prefeito, está aqui a assessora da vereadora Gláucia também está aqui, né, Leandro? A gente pode estudar uma indicação ao prefeito para que ele tome providências para regulamentar isso, por meio de um decreto, enfim, a gente está estudando como regulamentar essa situação. Segundo ponto, a gente cai... Legal, fizemos a multa foi, e o valor dessa multa? Como é que está essa questão do valor da multa? Hoje, o que está em vigor é uma multa que o pessoal fala que é muito baixa. Ela começa a partir de R$55. Pô, o cara fez uma festa lá, imagina receber uma multa de R$55. Pode variar, é um valor escalonado.
eu não sei como é que é esse escalonamento. Vai de R$ 55,00 a R$ 11.000, previsto no Código Ambiental. Mas eu não sei se 99% das multas são de R$ 55,00, se 90% das multas são de R$ 100,00, de R$ 200, de R$ 1.000, eu não sei. Então, isso está gerando também um segundo ato, que vai ser um requerimento, que eu vou fazer isso na próxima sessão ordinária, perguntando quantas autuações foram feitas em 2017, por meio da perturbação do sossego, qual o valor médio, o que importa para mim é o valor médio, né? E a destinação desse recurso. Eu imagino que vá para o fundo aí ambiental, mas isso cai num caixa geral e, enfim, isso vai gerar uma terceira questão que eu vou entrar no meio aqui. Mas eu vou fazer um requerimento, pretendo fazer. E o que acontece? Tem uma lei de iniciativa do vereador Marcos Papa, se eu estiver enganado, a Leandra conhece mais que eu, que ela já estava, a vereadora Gláucia estava aqui na legislatura passada, que essa lei 2793, ela aumentava o valor dessa multa. Só que um decreto do Executivo suspendeu essa lei por vício de iniciativa. E está correto, né? É um vício de iniciativa, não é uma iniciativa do Legislativo. Então tem duas questões, tem dois caminhos. Ou suspende esse decreto, passa a valer a lei do meu colega, ou você faz o que seria o 100% correto, sem nenhum risco futuro de ser contestada, que é o próprio Executivo encaminhar novamente um projeto de lei, mas por iniciativa do Executivo, né? Aí ela não seria inconstitucional. Aí essa multa passaria a ser acima de R$ 150,00, já melhora do que R$ 55,00, enfim. Isso é um outro caminho também, uma outra ação que a gente vai providenciar. Então, estou providenciando também uma indicação ao prefeito para que ele tome providências nesse sentido, na próxima sessão também, para que ele envie ele envie por iniciativa dele uma lei que vai aumentar o valor dessa multa. E terceiro, e finalizando, finalmente, que a gente fala sempre, educação, né? Educação, campanha de conscientização. E para se fazer educação e campanha de conscientização, nada melhor do que você carimbar um recurso proveniente de onde? É o que a gente sempre fala aqui a respeito da Transerp, né? Todo o dinheiro arrecadado proveniente dessa multa que for especificamente de perturbação do sossego, ela ser obrigatoriamente destinada a um fundo, aí seria um fundo especial de utilização dessas multas para a campanha de fiscalização e conscientização no combate à perturbação do sossego. E por que um fundo especial para isso? Olha, gente, eu penso que é extremamente relevante esse tipo de problema. Se a gente tem 25 mil só registrado, lembrando que de cada ocorrência de problema que a gente vê na rua, que a gente podia chamar a polícia, que a gente podia fazer um boletim de ocorrência, eu penso que a gente, sendo conservador, a gente faz 1/3. Acho que mas sendo muito conservador, a cada 2 eu faço metade, vai. Então, assim, se a gente tem o cara que pegou o telefone, foi lá, notificou e ligou, foram 25 mil ano passado, em 2016, perdão, não está fechado os valores os dados do ano passado, talvez a polícia tenha, são 25 mil, então a gente pode estar falando de 60, 70 mil infrações aí que o cidadão percebe, mas elas notificam aí, de fato, metade a 1/3 disso. É muito significativo isso. Então, se é um problema crônico, eu lembro que eu escutava muito desse problema no bairro João Rossi. Estava até falando com a Maria Silva, ali, minha amiga, que lá eu escuto muito a população reclamar de perturbação do sossego. Até fico triste que aqui não tem nesse momento alguém do João Rossi. Mas eu lembro muito disso. Então, seria a criação de um fundo. Então, eu também vou estar indicando ao prefeito. Então, são 3 indicações e um requerimento que vai ser o resultado desse trabalho que a gente caminhou até agora, né? E que nos próximos dias a gente vai continuar estudando para aperfeiçoar. Agora eu quero ouvir vocês, a opinião de vocês, para que a gente possa fazer isso da melhor forma possível. Se vocês têm ideias para incrementar, se é isso aqui mesmo que eu falei, pessoal da Polícia Militar, da Fiscalização Geral, dos CONSEGs, da comunidade aqui presente. Então eu passo a palavra
Aos senhores que tenham intenção de se pronunciar, eu vou precisar do microfone. Ah, você pode passar. Som. Pode ajudar aqui, vice? Quem vai fazer o pegar uso? o microfone aqui? Vou melhor ir lá, né? Levo lá. É bom ressaltar também, Fabiana, estava recordando aqui algumas situações até para indagar a polícia. Muitas perturbações de sossego são inerentes a veículos com som extrapolando, né? Esses veículos, eles de certa forma são de competências do Código Transnacional. Perfeito. Do Código Transbrasileiro, perdão. Situações, inclusive, que o CONTRAN recentemente, salvo engano, em 2016, regulamentou essa situação, permitindo que as autoridades de trânsito multem esse tipo de infração. Não sei, aí cairia naquela discussão se a Transep teria competência, né, por ser empresa de sociedade de economia mista, para estar aplicando multas nesse sentido. Mas uma outra questão também que vale a pena aprofundar é quanto à necessidade de medidor de decibéis. Eu não sei se a legislação trata sobre isso. Se eu recordo, tinha alguma exigência nesse sentido. É uma burocracia imposta à fiscalização que dificulta de forma inequívoca o trabalho para esse tipo de fiscalização, porque alegava-se na época que não existia aparelho suficiente para atender tal demanda. Não sei se a legislação ainda exige esse tipo de equipamento. Mas também outra solução seria um aplicativo no celular que atenderia essa real necessidade de averiguação dos decibéis, se ultrapassam ou não. Fato é que no caso de infração de trânsito já não é mais exigida qualquer medição nesse sentido. Então é só fazer esse parênteses nesse sentido, mas parabenizá-lo aí pela iniciativa, que é um tema salutar em prol da população de Ribeirão Preto. Vou passar a palavra agora para... Obrigado, Fernando. Imagina. Fernando, o senhor podia só se identificar, quem não te conhece? Sim. Nome completo e entidade que representa. Eu, no caso, sou o Fernando Ramos, sou coordenador legislativo aqui da Câmara. Estou à disposição de vocês. Obrigada. Boa noite. Meu nome é Maria Silvia, eu sou presidenta do Conseg Oeste e também presidente da Associação de Moradores do Complexo do Mirante. Eu fiz questão de vir a essa audiência pública hoje, procurei divulgar, eu lamento aqui o número pequeno aqui de representantes dos bairros, mas vamos lá. Eu tenho várias dúvidas. Primeiro, eu queria falar sobre os trenzinhos. Eu sei que isso aí é um decreto da vereadora Gláucia Berenice, mas que, como você usou, ele não foi implementado. Quer dizer, foi uma lei que não virou. A gente fala, tem algumas leis viram, outras não viram. Nós temos problemas com o trenzinho, ele funciona, ele passa, com som muito alto, ele é um caminhão, então às vezes a gente está dentro da sala da gente, nos terraços, e as pessoas que passam nesse segundo andar do trenzinho, elas acabam invadindo a privacidade da gente, além do som alto. E esses trenzinhos, vocês devem saber que eles comercializam drogas, as músicas são completamente inadequadas, e muitas famílias contratam para aniversário infantis, né, para eventos infantis. Outra coisa, nós estamos com um problema, tivemos vários problemas já com áreas de lazer clandestinas. Elas não têm alvará, porque na verdade elas funcionam em áreas não comerciais, áreas residenciais. Nós conseguimos fechar apenas uma, com a ajuda da Polícia Militar, da Polícia Civil e da fiscalização. E agora nós temos uma outra na Avenida Ivo Pareschi, que apesar dela estar regular, o proprietário fala que quem tem que responder é o locatário e nem ele. Que no contrato tem uma cláusula que caso eles se excedam, né, o volume de som, e que o locatário é que teria que arcar com essa despesa. Então, normalmente, a gente, primeiro, antes de chamar a Polícia Militar, a gente aciona o proprietário para ver se a gente consegue resolver esse problema de som alto de uma forma mais cidadã, mais amigável. Mas ele sempre empurra com a barriga, dizendo que o morador, e no caso, nós, presidentes do
e de entidades, a gente não pode se indispor com pessoas na festa que muitas vezes estão bêbadas, drogadas, é uma exposição muito grande. Então, eu queria saber que caminho tomar, porque ligar sempre para o 90, o que acontece é que os policiais militares vão lá, eles abaixam o som, viram as costas, o som aumenta novamente, a gente sabe disso, né? E as repúblicas também, na Zona Oeste, que tem um problema muito grande, os estudantes acabam dando festa, cobrando esses ingressos, a gente vê no Facebook, divulgação, isso também tem sido outro problema, principalmente lá perto da USP, né? Essa medição também, eu acho que é a CETESB que faz essa medição, né? Como que a gente aciona para que eles possam, no momento da festa, medir esse volume de som? É isso, obrigada. Eu posso dar uma sugestão? O Luciano ali tem... Quem que falou agora? Ah, tá. Só fazendo um comentário, Maria Silvia. Eu penso que toda essa questão dos aparelhos de medição, se realmente a gente constatar a viabilidade desse mecanismo legal de 2 policiais constataram a ocorrência, isso já ser um documento de fé pública, já servir como base para a emissão de uma autuação, isso vai resolver 90% dos problemas, né? Espero que dê certo. Boa noite a todos, meu nome é Luciano, eu sou chefe de divisão da Fiscalização Geral. Gostaria, antes de responder essas perguntas, ressaltar algumas coisas que ainda fogem da alçada do Departamento de Fiscalização Geral. Que uma delas é, no caso, a questão da perturbação do sossego público que não tenha nenhum envolvimento comercial. Tudo que é, por exemplo, um vizinho que faz uma festa particular, a fiscalização não tem autonomia sobre isso. A parte onde que a fiscalização entra é a parte comercial. E nessa situação nós temos várias dificuldades. A questão do trenzinho, como ela mesmo disse, é uma legislação que está a cargo da Fiscalização Geral. Entra na questão em que o vereador comentou a respeito do efetivo da Fiscalização Geral. Hoje nós não temos efetivo suficiente para implementar um plantão noturno todos os finais de semana, que ao nosso ver ele deveria começar quinta-feira e se estender até domingo. Nós não temos condições de fazer esse plantão hoje. Então, envolveria um trabalho na questão dos trenzinhos com o Departamento de Fiscalização Geral, o Departamento de Trânsito e a Polícia Militar, porque ela envolve várias situações, a questão de segurança,
de não poder estar no local pela falta do efetivo. E a questão também do valor da autuação. O vereador comentou a respeito de R$ 55,00 até R$ 11.000. As autuações que a fiscalização aplica hoje, elas partem de R$ 500,00 a R$ 10.000. Elas são classificadas como infrações graves. Então, a gente não faz autuação dessa média de R$ 55,00. As nossas infrações a respeito da perturbação do sossego público, nós já começamos com um valor de R$ 1.000. Mas também achamos que deve haver uma alteração quanto aos valores por achar baixo, desatualizado. E tentamos também achar outros caminhos, no caso, as questões aí dessas entidades que fazem essas festas com cobrança de ingresso. Aí a gente faz a autuação da perturbação do sossego público e também procuramos fazer uma outra autuação colocando a Secretaria da Fazenda junto, que é o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Então, a gente, justamente na questão de cobrança de ingresso. Então, são algumas formas assim que a gente tenta encontrar dentro da legislação para hoje ajudar a coibir esse tipo de atitude no município. Perfeito, Luciano. Mais alguém? Boa noite, meu nome é Márcia Perucchi. Eu faço parte de um grupo de vizinhos, né? Quando consegue, né? Eu gostaria de dar uma sugestão. Queria só pedir, acho que de repente a fiscalização geral, não sei se um representante de vocês pudesse subir aqui, acho que de repente fica mais fácil para a gente poder responder. Peço a gentileza de um dos senhores. Polícia Militar também, de repente, eu acho que seria oportuno, Trevisani ou Lopes, os dois, um pudesse apresentar aqui. Fica mais fácil para a gente. Desculpa, senhora, pode continuar. Eu gostaria de dar uma sugestão, que o senhor já colocou, acho que na última lista, né, sobre educação. Eu acho que é muito importante fazer uma campanha nas escolas com relação a isso. As crianças, elas são muito inteligentes, e quando se fala um assunto dentro da escola, eles levam para os pais. Então, se cada criança, se eles, dentro da escola, for levado esse assunto de respeitar o outro, da gente fazer para o outro aquilo que a gente desejaria que fizessem para nós, né? E lembrar que numa comunidade existem pessoas que estão doentes, existem pessoas que vivem em casa de repouso, existem pessoas que estão com criança pequenininha, que tem que dormir. Então, eu acho que é uma questão de educação que vai ter que começar lá no prezinho até, sabe? Eu acho que a longo prazo, eu acho que a gente pode conseguir mais, assim, mas eu acho que tem que começar, porque eu acho que vem muito a falta de educação mesmo das pessoas, de perturbar o outro. Eu acho que vem do berço mesmo, né? Eu acho que as famílias, se a escola ajudar, fazer um trabalho, uma redação sobre como conviver em comunidade, a importância do silêncio, a importância de não se perturbar o vizinho. Eu acho que as escolas têm uma influência muito grande junto com as crianças, sabe? Então, a minha sugestão é essa, que as escolas possam ajudar nesse sentido, para poder as crianças irem crescendo nesse ambiente, né? De não perturbar o vizinho. Obrigado. Essa é a minha sugestão. Excelente sugestão. Meu nome é Terezinha Barros.
Eu moro no Portal do Alto e sofro muito com barulho. Muito. Não vou nem citar, porque é Rua Conceição Maria Carvalho Silva. Ali eu sofro demais com isso, eu moro lá há 15 anos, há mais de 15 anos. E quem chegou depois de mim, tormenta demais. Que bairro que é mesmo? Portal do Alto. Alto, né? Portal do Alto. Fica perto do Planalto Verde? Fica perto do JDS. Tá. É sempre? É todo final de semana? Olha, antes era uma casa de festa. Aí foi feito um baixo-assinado. Esse baixo-assinado, a casa de festa fechou. No que a casa fechou, entrou um pessoal que disse que aluga lá. Mas é quinta, é sexta, não tem dia. Tem semana que é na segunda-feira, tem semana que é... Não tem dia. Começa um som, moço. Só Jesus para saber. É muito difícil. Lá é residencial, não é comercial. Como ele fica de frente, ele tem problema de audição, usa aparelho, qualquer barulhinho pequeno se torna muito grande. Então nós sofremos muito com isso, muito. O nome da senhora mesmo, qual que é? Terezinha Barros. Terezinha Barros. Isso. Quer falar alguma coisa? Tá. Terezinha, eu vou monitorar essa situação, vou lá acompanhar, tá? Eu vou verificar em loco essa situação junto com a senhora. Fico feliz. Fico feliz se vocês puderem fazer alguma coisa. A denúncia 190, na fiscalização geral, vocês já fizeram já, é um assunto antigo, né? Recorrente, né? Tá. Eu já cheguei a fazer até um boletim, porque quando se aparece uma viatura, alguma coisa, eles ficam me acusando, vai na minha porta, já chegaram a ir. Eu já cheguei a fazer até um boletim, porque eu fui obrigada a fazer um boletim. Tá. Porque é assim, se a polícia vai lá e faz qualquer coisa, eles acham que foi o vizinho que chamou. E às vezes eu não estou nem sabendo da história. Mas eles vão bater na minha porta. Eles perturbam demais. Demais. Okay. E não tem dia. Tem semana que é de segunda, é de terça, ou começa lá no fim da semana. Não tem dia. Tá, ok. Obrigado, Terezinha. Muito obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Daniel. Eu não represento nenhuma entidade. Eu sou particular, mas falo em nome próprio, porque eu já tive muito vizinho festeiro, vizinho que não tem compromisso com os outros, um pensamento até muito egoísta, né, que só pensa em si. E eu gostaria de elogiar o vereador Fabiano, porque esse tema é muito subdimensionado. Ninguém dá valor para isso, ninguém reclama. Eu, da minha rede de conhecidos, sou o único que faz questão de ligar para o 90, de tomar uma atitude. Com quem eu converso, a pessoa fala assim, deixa para lá, é ruim, mas é assim mesmo. Então, com certeza, esses números aí de 25 mil, na prática, deve ser 3, 4 vezes maior. E quando você multiplica 25 mil por 3 ou por 4, já começa a ser significativo, né? Então, essa atitude, essa iniciativa é muito louvável, tá? Porque incomoda e muito. Eu acredito que, se for para contribuir com esse debate, eu acredito que, como todo mundo sabe, a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Enquanto as pessoas não pagarem, elas não vão mudar o comportamento. É que nem multa de trânsito. Depois que as multas começaram a ser de valor maior, as pessoas começaram a respeitar mais. Cinto de segurança, etc. e tal. Então não adianta a polícia ir lá, não sou policial, mas eu sei, pedir, porque eles não obedecem. Um ou outro com consciência abaixa o som, mas no sábado seguinte tem outro churrasco, outra festa, e o que aconteceu já não vale mais nada. Então, tem que multar e o procedimento tem que ser simples. Porque se for complicar o procedimento, tem que ter
o equipamento, né, de medir o som, esse equipamento, ou se tiver que a polícia ir, a palavra dela não vale nada, daí tem que ir no fiscal, tudo que você complica deixa uma lei ineficiente. Se a Polícia Militar já tem fé pública, para que é necessário outro departamento, outro fiscal, outro setor do Estado atestar o que a polícia já atestou? Então, a ideia de simplificar é o que faz uma lei pegar, como falaram que a outra lei não pegou, né? Então, a simplificação é fundamental. Na minha opinião, o dinheiro arrecadado com esse tipo de infração não deve ser só destinado à educação. Educação é muitíssimo importante, mas às vezes eu penso que também pode ser revertido também para ampliar a estrutura, porque até quando a gente vai ficar sem esse equipamento, até quando a gente vai ficar sem com 20 fiscais? Então, se pensar também, colocar, não sei, 50% para a educação, que é fundamental, ou 70%, mas um tanto tem que reverter para a estrutura, para cada vez mais você pega a radar, né, de velocidade. Poxa, o dinheiro que isso gera, além de servir para a educação, também né, cada vez mais é dinheiro para mais radar, mais fiscalização, para se chegar na consciência das pessoas a respeitarem as leis de trânsito. É mais ou menos esse o caminho que eu acho que a gente deve tomar. E, por fim, né, eu queria entrar em dois assuntos. O primeiro, que eu não lido muito, mas é com a questão da fiscalização. Se um fiscal tem que, durante o dia, fiscalizar o mato, como é que ele vai ter força para a noite fiscalizar uma festa, um evento? Tem que ter plantão ou até tem que ter um concurso próprio que o expediente do funcionário seja à noite. Porque como é que ele vai ter dois horários, né? É humanamente impossível. Então, isso tem que ser corrigido. E, para finalizar, eu achei muito importante o que já foi falado pela colega a respeito do anonimato. Né? Eu acho que, muitas vezes, você ser o autor da denúncia e falar assim, o meu vizinho está reclamando, isso gera um constrangimento e um mal-estar terrível, a ponto de haver perseguição. Graças a Deus nunca aconteceu comigo. Mas se o seu vizinho é perigoso, ele vai começar a te perseguir para você não reclamar. Então, se pensar também numa forma de denúncia anônima para proteger a privacidade de quem quer sossego. Ele não quer mais nada além do sossego. E, para finalizar, eu gostaria de pedir também o seguinte: a partir do que for resolvido, eu acredito que vale a pena passar a instrução para o 190, porque a minha experiência com o 90, apesar de todos os elogios que eu tenho a fazer a eles, o trabalho fantástico que eles fazem, mas às vezes que eu acionei o 190, eu recebi a seguinte informação: olha, primeiro, não podemos fazer nada. Segundo, para eu fazer alguma coisa, o senhor tem que vir aqui e fazer um boletim de ocorrência. Daí isso acontece 3 da manhã, você está de pijama, cansado, desculpa, não é sozinho, eles pedem para você ir com o vizinho, parece que você chama, a polícia vai, daí você e o vizinho vai para a delegacia fazer um BO. Né? E BO, poxa, tudo bem, vai ser registrado e vai ficar lá, vai ficar por isso mesmo. Então, é um trabalho que às vezes não compensa você fazer a denúncia, né? Então, do que sair dessa audiência ou do projeto de lei, vale a pena passar para o 190 para eles terem uma orientação, de modo que todo mundo que ligar lá, eles falam assim, olha, o procedimento é esse, é isso, isso e aquilo. Né? E daí o particular vai saber como proceder. Estou à disposição para ajudar, é um assunto que me interessa muito. Muito obrigado pela atenção. Vice, antes o capitão, ele quer usar a palavra.
partir do momento que foi implementada a lei, claro que vai ser tudo passado para o Copom, né? E é uma grande dificuldade realmente, tem todo esse trâmite, mas com a implementação da lei municipal, todo mundo vai ser instruído e vai ser seguido conforme, tá bom? Isso aí você pode ficar tranquilo. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Hoje, tem o Disque Denúncia na cidade, mas é para outros tipos de... Não tem esse Disque Denúncia que a gente vê por aí, para a Polícia Civil, não tem nada a ver, não é isso? Não tem uma... Quando a gente liga no SAM, né? SAM 156, que é o Serviço de Atendimento ao Munícipe, eu tenho que me identificar, né? Não tem nada assim parecido, ou seria necessário criar um Disque Denúncia contra a perturbação do sossego específico? O sistema de atendimento ao munícipe, você não tem necessidade de se identificar. Mesmo que você se identifique, a fiscalização jamais divulga algum tipo de informação ao estabelecimento denunciado sobre quem reclamou. Isso aí é de praxe da fiscalização geral, nós jamais comentamos quem é o reclamante. Até pelo contrário, nós instruímos para que quem tem um estabelecimento comercial próximo que cause perturbação, que jamais entre em contato com o estabelecimento comercial a fim de falar para ele baixar o som ou para ele resolver algum problema, porque ele não vai resolver e você vai criar ali uma grande animosidade com aquele estabelecimento comercial. De repente pode até ser perseguido, ou a pessoa vai lá na tua casa, vai tirar satisfação com você. Então é uma coisa que a gente não orienta a fazer. A gente sempre orienta quem tem reclamações em relação à perturbação do sossego público a estar ligando do 156. Por quê? Porque ele vai registrar um processo. E aquele processo, a gente pode fazer uma preliminar antes de ir no estabelecimento, no período noturno, o que hoje é uma dificuldade para a fiscalização geral. Então, se você faz uma reclamação de perturbação do sossego público, denuncia num sistema 156, esse processo vai para a fiscalização. Ali, durante o dia, a gente já toma as providências em relação àquele estabelecimento, no sentido de averiguar se ele tem alvará de licença ou localização, se ele funciona no período diurno, porque se ele funciona no período diurno, é uma oportunidade que nós temos de estar ali notificando ele também a paralisar com a perturbação do sossego público. Então, é interessantíssimo a pessoa que tem esse tipo de problema ligar no 156. É um então, processo hoje, se você está à noite na sua casa, tipo, é meia-noite, alguém está fazendo um barulho, você tem que ligar no 156, só para eu saber. Veja bem, o sistema 156, ele é assim, ele vai encaminhar... Não funciona. Não, ele vai encaminhar para a fiscalização geral. Por exemplo, eu tenho aqui uma situação que um dos cidadãos aqui passou para mim em relação à questão de um estabelecimento comercial. Esse estabelecimento comercial que foi denunciado no sistema 156, ele já foi notificado quanto ao alvará, quanto à perturbação do sossego público, ele já foi autuado mais que 3 vezes. E aí o que a fiscalização faz? Ela pega as reclamações, as intimações, as autuações, encaminha para o departamento jurídico da prefeitura, solicitando a lacração administrativa do estabelecimento. Mas isso tudo origina no 156? Ele origina no 156. Tá. Nós temos que ter um ponto ali de para averiguar aquela reclamação. Aí o 156 gera um protocolo. Né? E deixa eu só entender uma coisa. Então, assim, você está lá meia-noite, está fazendo um barulhão. 156, você ligar, na hora não vai funcionar. Aí você de repente, então vou fazer isso no dia seguinte para avisar o que aconteceu ontem. Mas só que naquela hora está tendo a perturbação, aí eu vou ter que acionar um 190. Sim. É isso. O 190 é a fiscalização geral, só que a fiscalização geral é a dificuldade do plantão doutor. Tá, então tá. Então seria um 190. Aí quando aciona um 190, a gente sabe também da carência da Polícia Militar, também de efetivo para ir em todo lugar, mas em tese, é preciso ir no local para fazer o boletim de ocorrência ou fez um 190, supondo a possibilidade, a polícia vai lá no local averiguar, é isso? Em alguns casos, sim. Tá. A maioria deles. Entendi.
Precisa ter a pessoa física lá fazer o boletim Fabiano, de ocorrência. talvez auxilie até o capitão a responder, mas é importante que as pessoas entendam que há duas esferas aí trabalhando, a esfera administrativa e a esfera penal. Por isso que a polícia precisa, o ônus da prova cabe ao Ministério Público. Então, por isso a polícia precisa registrar isso com a vítima. E essa é a grande dificuldade que a Polícia Militar tem, porque ela está trabalhando na esfera penal e não administrativa. Só terminando aqui essa questão desse cidadão que me passou essa reclamação, é o seguinte. Então, a fiscalização geral, ela gera um processo e encaminha o departamento jurídico solicitando a lacração administrativa desse estabelecimento. O jurídico, ele opina, ele manda para a fiscalização sugerindo a lacração. A fiscalização manda ao conhecimento do senhor secretário da Fazenda, ele também opina a favor dessa lacração. O processo volta para a fiscalização, nós vamos até o estabelecimento e fazemos a lacração administrativa. O que ocorre é que, após feita essa lacração administrativa, a maior parte dos estabelecimentos não obedecem à lacração. Aí o que a fiscalização faz? A fiscalização vai lá, faz um boletim de ocorrência por desobediência, por ter quebrado a lacração, anexa ao processo de lacração e encaminha novamente ao departamento jurídico para que proceda outros métodos para poder fechar definitivamente esse estabelecimento. Só que, dentro disso, a fiscalização não cessa as autuações. Cada vez que tem a reclamação, nós continuamos fazendo a autuação naquele estabelecimento. A deficiência nossa é o pós. Depois de feito esse boletim de desobediência, nós não temos resultado por parte do departamento jurídico e o que fazer em relação àquele estabelecimento. Aí ficamos ali a critério do Ministério Público, no sentido de chamar o proprietário do estabelecimento lá, lavrar um termo de ajustamento de conduta para aquele estabelecimento. Então, são essas as situações. E esperamos também um processo judicial, já não se torna mais um processo administrativo. No processo administrativo já se esgotaram todas as possibilidades do que a fiscalização geral poderia fazer. Então, nós aguardamos ali uma definição judicial para isso. É o caso desse estabelecimento aqui, em que o senhor me entregou aqui, e nós estamos no aguardo dessa situação, de uma solução judicial, para que possamos, de uma vez por todas, acabar com esse problema. Fabiano, só para deixar claro o que eu aprendi agora, o 156, a fiscalização, funciona apenas quando a perturbação do sossego é gerada por estabelecimento comercial. Sim, exato. Então, se eu tenho um vizinho que faz festa e incomoda, eu não consigo ligar para um 156. Então, naquela ideia que eu falei de simplificar, não sei, quem sabe estender um 156 para qualquer tipo de denúncia, né? Não só para denúncia originada por estabelecimento comercial, né? A simplificação a gente tem que ter em mente quando a gente faz uma lei. E o segundo ponto é que foi falado também que a ideia do BO na delegacia, de estar presente, é porque envolve esfera penal. A ideia, na minha concepção, de resolver o assunto é sair da esfera penal e entrar mais na esfera administrativa pecuniária. A ideia não é constatar uma contravenção ou a ponto de chegar a um crime, não. É fazer a pessoa desembolsar. Quando isso acontece, na minha opinião, resolve e muito o problema, haja vista a evolução que se tem aí com as multas de trânsito. Perfeito, Baldini. Obrigado. Meu nome é Alfredo, eu queria parabenizar a sua ideia aí, porque ninguém dá muita bola para o... É um problema de educação. Aquela senhora falou muito bem que se a gente não começar lá no comecinho, lá um no... pouquinho mais perto, só senão a gente nós não vamos avançar. Mas independente disso, coisas precisam ser feitas até
essas pessoas que não estão sendo educadas a ter que ser educadas até chegar, nós vamos esperar muito tempo por isso. Então, eu queria parabenizar. Obrigado. Uma outra coisa só, mais duas coisinhas que eu queria, cada um tem os seus problemas dos diversos bairros. Eu moro no centro, agora tem umas motos aí que eles ficam dando uns tiros. De cada 50 metros, e com o escapamento tudo aberto. Tudo aberto. Isso daí eu acho que é uma coisa de... Eu não sei se essas motos estão sendo vendidas assim, porque é rotineiro isso. Esse é um outro ponto. E um terceiro no centro que acontece muito, se der um pico de luz, não para mais de tocar alarme. Para de tocar alarme. Toca alarme do vizinho, alarme do outro, e ninguém vai desligar o alarme. Só quando ele chegar às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Ele não vai lá na loja dele. Então tem que haver uma medida para que essas empresas que vendem alarme, não sei o quê, ou sei lá, dá um jeito de... O alarme toca, é só apagar a luz. Apagou a luz, o quê? Alguém cortou a energia. Pronto, fica uma opacidade, parece que está para todo lado. Então, esse é um outro ponto. E bares que fazem barulho, os bares que geralmente fazem barulho, eles não têm a vedação, ele é aberto. Então, se ele chegar para o bar e falar, ó, você quer usar a calçada? Você pode, nós só vamos liberar a calçada se o bar for fechado. Ou não tiver som. Se o bar não tiver som, tem bar sem som? Não vai, acabou, fechou, não tem calçada para você. A calçada não é pública? É. O cara está aberto, está fazendo barulho, então só vai liberar, eu não sei se é decreto, só vai ser liberado aberto se não tiver música. É assim, eu acho que é uma coisa mais ou menos viável. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado, Alfredo. Pena que essa questão dos alarmes, aí pena que o Lederson teve que ir embora representando a associação comercial. Ele já podia levar isso aí para a diretoria da CIRP. Comprometo a passar para eles hoje mesmo. Acho que das que você falou é a mais rápida. Acho que a CIRP podia fazer uma conscientização dos comerciantes, Sincovarp também, a respeito dessa questão do alarme, né? Alguma coisa. Boa noite, meu nome é Mauro Freitas, eu sou arquiteto e convivo com a cidade há algum tempo, e inclusive essa questão do sossego público é uma questão que eu gosto muito de analisar. O que a gente percebe é o seguinte: nós temos uma legislação municipal que é da década de 60, e ela deve ter tido pelo menos umas 4 modificações. Essas modificações foram praticamente em cima de valores que deveriam ser atualizados. Antes se cobrava um percentual sobre o salário mínimo, agora é sobre o valor de referência e assim por diante. E dentro dessa lei tem uma série de coisas conflitantes, inclusive com normas da ABNT. Por exemplo, hoje a ABNT, a NBR 10151, ela é bem clara nos limites de ruído em área urbana, que prejudica o sossego, vamos dizer, da população. E a legislação nossa municipal, ela é uma salada de frutas. Ali você tem indicadores que estão na curva A, outros estão na curva B, outros na curva C, e assim por diante. Mas o que eu queria destacar é o seguinte: quando um policial militar multa alguém com uma infração de trânsito, ele multa em cima de um critério objetivo. Ou seja, a pessoa estava acima do limite permitido de trânsito naquela via, ou ele estava alcoolizado, né? Se está acima do limite, você tem um radar para medir qual a velocidade. Se a pessoa estava com sintomas de álcool, ele tem lá o bafômetro, mas se não tiver o bafômetro, o policial pode perfeitamente identificar pelas características de alcoolismo da pessoa, né? Um simples fazer o 4, ele já está dançando no 4, ou os olhos, né, de certa forma, luz baixa, vamos dizer assim. Enfim, tem um critério
né? Agora, esse decreto municipal de percepção sensorial de ruído, sinceramente, me causa muita estranheza isso daí. Por quê? Uma cidade como Ribeirão Preto não ter um conjunto de equipamentos, decibelímetro, para medir essa pressão sonora é uma coisa ridícula, gente. É uma coisa ridícula. Por quê? A pessoa vai fazer uma avaliação, fala assim, olha, o seu som está muito alto. Aí eu sou o dono lá da discoteca. Falo, não, meu amigo, pera lá, não está tão alto assim. O senhor que está achando que está alto, mas o pessoal tá, aqui dentro está pedindo para pôr mais alto. Entendeu? Então, é muito relativo essa questão de percepção sensorial. Você tem que medir realmente qual que é a intensidade ali do som, né? Isso remete ao quê? A uma necessidade de uma revisão completa da legislação. Não são simplesmente critérios operacionais, quantos fiscais nós vamos precisar, ou qual o valor da multa. Não, essa lei precisa ser revista na íntegra, porque ela está completamente defasada, né? Questão, por exemplo, de denúncias, né, através do 156. A gente sabe que quem está lá no 156 recebendo a reclamação, muitas vezes é uma pessoa que não tem nem conhecimento direito daquele tipo de reclamação. Haja visto, por exemplo, nas reclamações de água, né? A pessoa fala, não, estava tendo vazamento de água, fala, não, mas já foi consertado. Quer dizer, ninguém foi lá, nunca foi lá. Está tendo, eu não sei, sinceramente, se tem um plantão do 156 para noturno, onde o 156 já remete para a fiscalização, para ir no local, né, em caráter, vamos dizer, de emergência. Se está rolando um evento que está, assim, declaradamente 300 metros num raio, perturbando toda aquela vizinhança, e aí só depois de registrado a reclamação no 56, é que a fiscalização vai no local no dia seguinte, ou vai procurar informações com as pessoas, para saber o que aconteceu. Olha, o fato já aconteceu. Agora, se vai acontecer novamente, quem vai saber, né? Então, eu acredito que deveriam ter outros mecanismos, assim, de registro, de denúncia, e um plantão efetivo da fiscalização, porque esses eventos ocorrem, na maior parte, em finais de semana e no período noturno, assim, de eventos, de som realmente alto. Agora, perturbação de sossego de outras fontes de ruído, tipo veicular, ou de um estabelecimento comercial, de uma indústria, isso daí também cabe uma fiscalização no período diurno. Então, é um leque muito grande da área de fiscalização que, sinceramente, eu não vejo como o poder público hoje pode enfrentar essa situação. Obrigado. Olha, quando vocês falam em 156, eu tenho vontade de rir e de chorar. É uma situação, assim, é lamentável. Vocês já tentaram ligar para um 156 em horário comercial? Já tentaram? Além da gente não consegue ligar para o 156, isso aí é um termômetro de como a administração municipal vai bem ou mal, à medida que a gente não consegue acionar um 156. E é um sacrifício enorme, e eu paguei uma conta de telefone de R$ 9,90 por ter acionado o SAM 156. Não é um serviço gratuito, não sei se vocês sabem. Eu levei isso ao Ministério Público. Eu tenho uma conta de R$ 9,90. Além da gente não conseguir, quando consegue, é cobrado. Eu apresento a conta da NET para vocês. Outra coisa, o seu Luciano falou que ele fiscalizaria os estabelecimentos comerciais. E no caso das residências, que de uma forma clandestina, eles alugam esses espaços aí para festa. Não são estabelecimentos comerciais, vocês também vão autuar quem? Esse proprietário? Porque o senhor só falou em estabelecimento comercial. Outra dúvida que eu tenho sobre as igrejas. Agora, a igreja evangélica abre assim da noite para o dia. Na quadra de trás da minha casa, numa quadra tem quatro igrejas, 4. Uma delas
eles berram muito, a maioria dessas igrejas, com som alto. Uma delas usava bateria para fazer o som. Fui lá conversar com o pastor. Eu costumo fazer isso. Eu primeiro converso, eu acho que é uma atitude melhor. Às vezes resolve de uma forma amigável. Eu fui lá, conversei, eles baixaram o som. O outro final de semana continuou. A polícia militar esteve lá, conversou a mesma coisa. Sabe quando terminou? Eu perguntei para a dona da casa, porque o pastor fugiu com a irmã. Então acabou a igreja. Para a gente foi excelente, né? Gente, já são 20 horas. Eu peço que a gente já vá concluindo, tá? Alguém ficou sem manifestar e gostaria de se manifestar para concluir? Ok. Alguma posição final, capitão? Sim, eu acho que o caminho mais curto não é o penal, mesmo porque é vizinho, né? Que lá vai se arrastar muito e muito tempo. Essa ótima iniciativa sua. Peço também que seja verificada essa parte da percepção sensorial. Isso pode ser objeto de um recurso jurídico. A pessoa entrar com ação porque não tem um limite, não tem um aparelho, para mim é alto, para ele não é. Isso é contestável judicialmente. Então, o jurídico aqui da Câmara dá uma olhadinha, né, nesse ponto aí, que é muito importante. Tá? Obrigado. Obrigado, capitão. Luciano, alguma consideração final? Só a questão das igrejas, só para ressaltar, a fiscalização pode solicitar o alvará de licença e localização das igrejas, porém a fiscalização geral não pode intimar as igrejas a paralisar com a perturbação do sossego público, por causa da Constituição brasileira. Isso é defendido pela Constituição, infelizmente nós não temos como fazer alguma coisa em relação à questão das igrejas. Sofremos com isso também. Nós temos várias denúncias de igreja. A questão das residências que a senhora falou a respeito da execução das festas, o que nós fazemos? Quando nós identificamos, nós procuramos o proprietário do imóvel e lançamos sobre ele todo tipo de autuação em relação à questão da festa. Porque muitas vezes ele nem sabe o que está acontecendo lá. Ele locou para uma situação, está acontecendo outra. Foi a questão de hoje, uma das repúblicas, ele disse que locou para que eles morassem lá e não para que eles fizessem festa. Eu falei, olha, então o senhor vai procurar saber, porque está no Facebook, vai acontecer a festa, e nós vamos autuar o senhor com relação à perturbação do sossego público e em relação ao ISS. O senhor que vai sofrer as consequências disso daí. Ele falou assim, eu vou procurar me inteirar disso daí. Então, são as situações em que a fiscalização tenta agir. A questão do 156, infelizmente, não somos nós que direcionamos isso, mas o 156 ele é feito para cuidar de toda a parte administrativa da prefeitura. Reclamação de água, reclamação de fiscalização, reclamação de obra clandestina, então, boca de lobo quebrado. Então, ela é direcionada para todas as secretarias e departamentos da prefeitura. Talvez, eu acredito que seja essa a dificuldade de entrar em contato com o 156. Bom, então, recapitulando, a primeira ação que a gente vai fazer é no que se refere a tornar mais eficaz a fiscalização, no sentido de que a polícia militar, uma vez constatando a ocorrência, ela já possa encaminhar isso para a fiscalização geral, documento dotado de fé pública, não precisa do fiscal da fiscalização geral ir lá no ponto, ver o que o policial acabou de ver, né? Então, isso tornaria, assim, da noite para o dia, a gente teria um exército de fiscais na rua, ao invés de somente os fiscais. Os fiscais poderiam fazer esse trabalho de organização e inteligência dentro da fiscalização geral em sinergia com a Polícia Militar. Tenho muita fé que isso possa dar certo, tá? Então, eu vou fazer uma indicação ao senhor prefeito para que ele possa providenciar um decreto ou uma regulamentação, ou mesmo uma lei, se for o caso, eu acredito que não, mas ou estabelecer um convênio, alguma coisa nesse sentido. A gente está estudando já. O segundo ponto, eu quero saber sobre a situação do ano passado, entender um pouquinho mais das autuações feitas em relação à lei da infração, o valor arrecadado, para onde foi destinado esse recurso, o valor médio das multas.
O Luciano já me falou alguma coisa aqui, mas aí a gente documenta certinho. A indicação também ao prefeito para que ele possa aumentar o valor dessa multa, né, por meio de ou encaminhando uma nova lei para a Câmara, ou suspendendo os efeitos do decreto que ele fez, da lei aqui dessa casa. É uma questão formal de vício de iniciativa, que a gente já pode resolver esse problema, aumentando o valor dessa autuação. E, finalmente, a criação de um fundo especial para que esse valor arrecadado tenha um destino certo, né? Outdoor na cidade, campanha nas escolas, cartilha nas escolas, os conselhos de segurança, para que espalhe na cidade inteira de uma forma mais eficaz essa orientação de que o causador, a gente possa conscientizar ele a ser um vizinho menos problemático, né? E também como orientando o cidadão que providência ele toma quando ele se depara com esse tipo de problema, né? E também a questão estrutural, como o Sr. Tubaldini também bem colocou, melhorar essa questão estrutural também dos órgãos públicos que dizem respeito a esse problema, tá bom? Bom, eu acho que por enquanto é isso, e a gente vai acompanhando junto o desfecho dessa novela aqui, já que ela é tão importante, porque são 25 mil só notificados oficialmente, né? Então imagina só o que tem por aí. Deve ser em torno aí de 80 mil casos, 100 mil casos em Ribeirão Preto por ano, e é muito significativo. Uma população só de eleitores aqui na cidade são 428 mil, se eu não me engano. Então a gente tem aí 1/4 de problema, do número desse problema, né? Então eu agradeço a todos, muito obrigado, desculpe aí o atraso de meia hora que a gente teve no início, e agradeço às autoridades, Polícia Militar, Fiscalização Geral, os presidentes aqui do CONSEG, Maria Silvia, Carla Guerreiro, que ajudaram muito também para a gente poder chegar até aqui, e, como eu disse, essa história espero que tenha um final um pouco mais feliz. Dona Terezinha, eu vou lá no Portal do Alto, tá? Conhecer essa situação de perto também. Obrigado, gente. Boa noite. Te dei meu contato, né? A Câmara Municipal de Ribeirão Preto convida toda a população para a audiência pública importantíssima sobre revisão do Plano Diretor de Ribeirão Preto. Esta audiência está programada para o dia 23 de fevereiro, às 18h30 no plenário da Casa de Leis. Portanto, participe. A participação popular é de suma importância. Os senhores vereadores estarão presentes para debaterem com a população. Não se omita, participe. Todos estão convidados. Audiência pública para a revisão do Plano Diretor de Ribeirão Preto, dia 23, 18h30, na Câmara Municipal. Câmara Municipal de Ribeirão Preto, 143 anos trabalhando pelo progresso de nosso município.